No vídeo anterior, vimos como os nossos antepassados se relacionaram com os elementos da matemática. Mesmo sem ter representações numéricas como vemos hoje, eles já tiveram contato com isso. Mas será que a escrita numérica foi a mesma em todas as civilizações? E o número 1 foi o mesmo para todo mundo? Bom, nesse vídeo vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Olá! Eu sou Juliana, sou professora de matemática da Associação Crescer Sempre e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre os números dentro de determinadas civilizações que fizeram parte do nosso processo histórico. Peço que, se você não segue ainda nosso canal, se inscreva, clique no joinha e ative as notificações para os próximos vídeos. Com o desenvolvimento da humanidade, teve-se a necessidade de afixação das suas famílias em aldeias. Com o aprimoramento das aldeias, a vida do homem foi se modificando ao longo do tempo. Formas de agricultura e pastoreio precisavam ser evoluídas para que acompanhasse toda a demanda. As primeiras civilizações que temos registros são as civilizações mesopotâmicas e as egípcias. A civilização mesopotâmica ela se localizou entre dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Já a civilização egípcia ficou às margens do rio Nilo. Essa localização se deu por conta da proximidade com a água para que a água conseguisse irrigar de forma mais fácil as suas plantações e levar água tanto para a subsistência da família quanto dos animais. O que acontecia? Com a cheia dos rios, a água transbordava para as suas plantações, fazendo a irrigação da agricultura daquela aldeia, junto com matéria orgânica que também era levada até lá. Com a expansão do comércio, formas de registro precisavam ser feitas na hora da venda, da troca, do empréstimo de mercadorias. Com isso, formas de registro foram sendo necessárias para cada civilização, que realizou de diversas formas diferentes. Uma das primeiras formas de registro numérico que se tem conhecimento são dos egípcios, que utilizavam uma escrita para associar quantidades numéricas. Nós podemos acompanhar que o número 1 é formado por um bastão, o número 10 é formado por um calcanhar, o número 100 é formado por uma espiral e assim por diante. Esse sistema ele tem algumas semelhanças com o nosso sistema atual, porque ele utiliza esses símbolos replicados 9 vezes e faz uma troca por algo novo mediante associações entre eles mesmos. É um sistema que não é posicional e nós não temos nenhum registro sobre o zero, porque ainda se não tinha necessidade da utilização do zero. Aqui você pode acompanhar alguns exemplos: o número 3, o número 11, o número 21 e o número 2012. Formas de escritas antigas também são encontradas nos povos mesopotâmicos, que são contemplados pelos babilônios, pelos assírios e pelos sumérios. A forma de escrita desses povos era cuneiforme, ou seja, em formato de uma cuia. Eles utilizavam um bastão em forma de um triângulo isósceles e marcavam a argila ou barro, e esse barro ou essa argila eram levados ao forno para serem eternizados, e aí por isso nós temos o registro disso. Para a representação do número 1, o bastão era marcado uma vez de forma vertical. Para a representação do número 2, 2 vezes de forma vertical, número 3, vertical e assim por diante. Quando chegava no número 10, essa representação ela trocava e ficava invertida, e isso se repetia, 2 marcações horizontais. Estou no 20, assim como você pode acompanhar alguns exemplos aqui. Ah, mas tem um problema. E quando chega no número 60? É a mesma representação do número 1. Como eles faziam para não ter uma confusão? Os números acima de 60 eram feitos de formas diferentes. Marcava-se o número com um bastão de forma vertical no 60, existia um espaço e fazia uma somatória com os próximos números. Exemplo, número 61, uma marcação e outra marcação com espaço no meio. O número 82, uma marcação de 60, 2 marcações representando 10 e 2 marcações verticais. Ah, então eles já representavam zero de alguma forma? Não. Os povos mesopotâmicos, eles fizeram uma associação com o vazio entre uma relação do 60 e com outros números, mas não existia essa relação do zero que nós conhecemos até hoje. Os gregos tiveram uma relação com o zero anterior ao sistema que nós conhecemos,
mas ligados à física, de uma forma de existência do vazio ou uma coisa que não existe, mas também não tivemos uma associação com o número 0. Somente nos povos indo-arábicos que nós temos essa representação do 0, que é onde foi inspirado o nosso sistema decimal e posicional. Os registros da escrita dos gregos são datadas de 450 a.C. Como é feito esse registro? Foram pegadas as letras do alfabeto grego, as 24 letras, mas 3 outros símbolos, que eles chamam de oriundos. A origem do sistema numérico maia ainda é desconhecida, mas em expedições realizadas pela América Central pelos espanhóis no século XVI, houve-se um contato com essa cultura. Sabe-se que os números maias, eles são de base vigesimal, eles dependem da posição que são configurados, ou seja, é um sistema posicional, e aqui nós temos as primeiras representações do 0. Nós temos o exemplo número 1, composto de um pontinho, o número 2, 2 pontinhos. Já o número 5, ao invés de ser 5 pontinhos, ele se transforma em uma barra. E isso com uma sucessão até o número 19. Como você acha que seria a escrita do número 20? 4 barrinhas? Não. Aqui que entra a existência do número 0. Nós podemos fazer o número 20 com um pontinho e a representação da concha. Já o número 21, esse pontinho ele se eleva e o número 1 vai se posicionando. E assim sucessivamente com essa repetição. Nossa, mas quantos símbolos e associações numéricas! Que confusão! O nosso sistema é muito mais fácil do que eles. Bom, Pi, no próximo vídeo nós vamos verificar como é que deu-se a formação do nosso sistema numérico que utilizamos até hoje e quais são as heranças que nós trazemos dos sistemas anteriores. Agradecemos a sua participação até aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o nosso vídeo. Também ative suas notificações para saber das novidades. Obrigada e tchau, tchau!